gurizada colorada! Mais uma vez, é muito bom estar com vocês. Olha, quem ganha jogo? Dinheiro ou competência? O nosso presidente, Alessandro Barcelos, deu uma entrevista afirmando que não consegue competir com o Flamengo por causa do investimento. O investimento do clube rubro-negro é muitas vezes maior que do Internacional. Mas a realidade é essa mesmo? Será que o Internacional não consegue competir com o Flamengo somente por causa do investimento? Olha, eu preparei alguns dados e o Brian vai me ajudar e vai mostrar para vocês a diferença entre o Internacional, né, e outros clubes menores, né, assim como o presidente Barcelos está se colocando em relação ao Flamengo, como se fosse um clube muito menor. Tá bem? Então vamos dar uma olhadinha aí no recorte que eu fiz. Manda brasa aí, Brian. Muito bem, José Antônio. Vamos aos números. O Esporte Clube Internacional tem uma folha mensal para o departamento de futebol de 14 milhões. Os maiores salários do elenco: Rafael Borré, 1.700.000 reais. Ener Valência, 1.400.000 reais. Alan Patrick, 900.000 reais. Bruno Tabata, 520.000 reais. Bruno Henrique, 500.000 reais. No Brasileirão 2025, na rodada 22, o Internacional está em 10º lugar com 27 pontos. Tem 7 vitórias e 8 derrotas. Muito bem, você viu então os números que foram apresentados aí, né? Eu vou fazer uma comparação com um clube menor. E isso não vai depreciar de forma alguma, né, o clube que eu vou citar. Até porque eu quero lembrar vocês que eu, quando era pequenino, eu ia sozinho ao Estádio dos Eucaliptos ver os jogos do Internacional. E nunca imaginei que o Internacional fosse chegar aonde chegou, até mesmo como campeão mundial da FIFA. Portanto, o clube que eu vou citar é um clube menor, né, mas que merece naturalmente todo o respeito, o clube, a sua torcida, né, que por sinal, né, está fazendo um trabalho espetacular. Então eu vou falar do Mirassol, né, Mirassol Futebol Clube, ok? Então vamos aos dados aí com o Brian. Bem, agora vamos aos números do novato Mirassol Futebol Clube. O departamento de futebol do Mirassol gasta por mês 3 milhões. É menos de 1/4 das despesas do Internacional. Os maiores salários do elenco são Felipe Jonathan, 190.000 reais. Reinaldo, 130.000 reais. E Chico da Costa, 110.000 reais. No Brasileirão 2025, na mesma rodada 22, o Mirassol está em 6º lugar com 35 pontos. Tem 9 vitórias e 3 derrotas. Bem, de acordo com os números, falta competência aos gestores do Esporte Clube Internacional. Pronto. O nosso locutor já disse tudo. Falta competência aos gestores do Internacional. O Mirassol se preparou desde o seu presidente e toda a estrutura do clube, né, para honrar o clube e fazer o clube efetivamente crescer. O Mirassol investiu no seu CT, né, dando todas as condições aos jogadores, né, investiu na sua base. E se você observar e der uma espiadinha, por exemplo, na escalação do Mirassol, se vai ver que não tem nenhum jogador medalhão, nenhum que venha, né, do exterior com muita fama, nada disso. O jogador mais conhecido do Mirassol é o Reinaldo, lateral esquerdo, que já foi de São Paulo,
passou pelo Grêmio e agora está no Mirassol. Né? Então, a estrutura que o Mirassol, né, construiu foi feita para honrar o clube com muita competência. Não precisa tanto dinheiro, com muita competência. Esta semana mesmo, o Mirassol ganhou de 5-1 do Grande Bahia, porque o Bahia, querendo ou não, é SAF do Grupo City e vai se tornar uma grande potência em termos de investimento. No entanto, foi goleado facilmente pelo Mirassol por 5-1. Né? Isto então demonstra, né, que o que vale na realidade, presidente Barcelos, é competência. Competência. A gente que tem um pouquinho mais de experiência, a gente sabe, por exemplo, né, se você tiver pouco dinheiro, você vai no mercado e você vai ser o mais competente possível. Para quê? Para que com pouco dinheiro você consiga comprar o suficiente ou o desejado, né, lá para colocar lá na sua despensa. Né? Quem tem muito dinheiro, né, às vezes não olha o preço, às vezes compra até mal, muito mal. Né, porque falta, na verdade, competência. É uma coisa muito engraçada, parece até meio que brincadeira, mas parece que o pobre é mais criativo e mais competente do que o rico. Né? Bom, mas enfim, a verdade é que está provado aí, né, que o que o presidente Barcelos falou não faz sentido. Isso é, como diz na gíria, conversa para boi dormir. Né? É para tapear a própria incompetência. E por isso o Inter, o nosso Colorado, está do jeito que está. Né? Se você olhar o Mirassol jogando, por exemplo, o desprendimento, o envolvimento, a luta dos jogadores é muito maior do que as do Internacional. Nós vimos aí jogadores, né, que é pura burocracia. O Bruno Henrique, por exemplo, ganha 500 mil reais, né, para jogar bolinha para os lados. Joga para cá, joga para lá e assim fica. O Alan Patrick dormindo em campo. Né? Se você colocar o Borré, não faz gols. Foi contratado para isso. Se você botar o Ener Valencia, também não faz. Foi contratado para isso. São os maiores salários do clube. Né? Então, a torcida do Internacional, né, que é fantástica, que eu faço parte, né, eu gosto demais, eu cresci vendo o Internacional jogar. Né? Então, isso dá uma tristeza muito grande. Eu vou fazer um vídeo, já, né, sobre a saudade que eu tenho, né, de outros tempos. Né, onde o Internacional entrava em campo e fazia 14-0. E não foi uma nem duas, não. O que mudou? O que mudou? Mudou a medida do campo? O sol está diferente? Né? O tempo de jogo diminuiu, aumentou? O que foi que mudou? Não, tem alguma coisa que mudou para que esses caras hoje, né, ganhando milhões, entrem em campo, né, e façam um golzinho e param de jogar. Lamentavelmente, é toda uma estrutura. Estão acabando com o futebol brasileiro. Você acha que nos últimos anos, nas últimas Copas, o Brasil não passa das quartas de final? Por quê? Por quê? Passa, né, na fase de grupos, que todo mundo passa, né, só não passa galinha morta, não é verdade? Mas quando chega nas oitavas e principalmente nas quartas, o Brasil não consegue passar. Porque os jogadores, vou dizer para você o seguinte, a maioria é cabeça de bagre. O treinador é cabeça de bagre. É tudo assim, sabe? Então, não tem como você não tem mais o futebol que nós tínhamos no passado. Né? Nós vemos aí o Botafogo, por exemplo, jogar hoje em dia, né, jogando até razoavelmente bem, né? Mas aí você vai lembrar de Gerson, Jairzinho, né, Nilton Santos e por aí afora. Nossa, a diferença é muito grande, é muito grande.
né? A incompetência hoje, né, é uma coisa absurda. E isso, presidente Barcelos, vem do senhor aí de cima e vai descendo. E passa pelo Bisol, e passa pelo executivo de futebol, né? Passa pelo D'Alessandro, passa pelo treinador, né? Que nós já sabemos, já provou que não tem condições, né, de dirigir, de treinar o Internacional, porque a mentalidade é pequenininha, é mentalidade de clube pequeno. E o Internacional não é clube pequeno. Eu tenho certeza que o Mirassol, provavelmente, se continuar do jeito que está indo, vai virar um grande clube. E tomara que vire, porque é a competência deles que vai fazer isso. Agora, o nosso Colorado, puxa vida, às vezes eu fico com pena da torcida do Internacional, né? Naturalmente fico com pena de mim mesmo, porque, puxa vida, né? Nós já vimos coisas melhores, né? O Internacional tem condições de fazer coisa muito melhor do que está fazendo, e nós, infelizmente, estamos na mão, né, desses gestores incompetentes. Então, queridos guris e gurias, né, prestem bem atenção quando quiserem empurrar em vocês esse negócio. Não porque nós não temos dinheiro, olha, lá no Beira-Rio estão rasgando dinheiro, né? Mesmo com pouco investimento, o pouco que investe rasga, joga fora. Eu não vou entrar aqui em detalhes de jogadores, né, mal contratados, enfim, né, as avaliações que são feitas, porque não adianta. Tem jogador que foi contratado na outra janela e já foi embora. Então é uma incompetência total. Não aceitem isso. Não aceite. Você, colorado, colorada, guria, guri, não aceite isso. Não deixe, né, que essas conversinhas fiadas para boi dormir, né, contamine a sua razão, a sua maneira de pensar. O Inter é grande, é um tremendo de um clube e precisa mostrar em campo, no futebol, aquilo que ele é. Né? Não um clubezinho pequenininho. Pequenininho, o Internacional já foi. Eu já vi nos Eucaliptos muitas vezes o Internacional pequenininho, desse tamanho, né? Mas hoje não é mais. Então, vamos ficar atentos para isso, né, para que não seja qualquer um deles aí venham nos enrolar com conversa fiada. Ok? Tá bom, gurizada? Até a próxima. Eu vou já preparar um vídeo acerca disso que eu falei para vocês, das lembranças que eu tenho e de como jogavam os jogadores do Internacional, aqueles lá do passado. Tá certo? Abraço para todo mundo e tchau, tchau. Inscreva-se agora mesmo no canal Colorado Oficial.